E aí, profissional de luta? O tema desse vídeo é Fundamentos do Trabalho em Serviço Social. Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que está inscrito, está inscrita no nosso canal. E se você ainda não estiver inscrita ou inscrito, clique no botão e se inscreva agora para ajudar a dar continuidade no nosso trabalho aqui no YouTube e nas outras redes sociais que eu vou deixar o link na descrição. Em geral, quando a gente pensa em fundamentos do serviço social, o mais comum é nos remeter à ideia, à memória de história da profissão. Mas eu tenho que te dizer, fundamentos não se resume nem se confunde com história da profissão. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 elementos, 5 aspectos dessa discussão para você nunca mais reduzir os fundamentos à história da profissão. Primeira parte, compreender o serviço social como uma especialização do trabalho coletivo. Mas bom, o que isso significa? Quando falamos de especialização do trabalho, estamos querendo dizer que o serviço social se constitui a partir da divisão social e técnica do trabalho. Algo que só vai acontecer quando essa sociedade, a sociedade capitalista, atinge a sua maturidade, o seu estágio superior, que é o capitalismo monopolista. Isso significa que a profissão se insere em um campo específico de atuação dentro da sociedade quando ela atinge uma determinada fase. Para quê? Para responder uma demanda em particular, as expressões da questão social. Mas afinal, o que é a questão social? Ela é, nos termos da professora Marilda Yamamoto, o conjunto das desigualdades, ou que os conservadores costumam chamar de problemas sociais, que surgem das relações sociais do próprio capitalismo, que são de exploração, de alienação, que, portanto, são desiguais. E é sobre esse objeto que o serviço social atua. O trabalho profissional, nesse sentido, ele é a concretização de um processo de trabalho que lida diretamente com essas expressões. Então, quando estamos inseridos na assistência social, na saúde, na habitação, na educação, enfim, em qualquer instituição, serviço ou política, estamos lidando com os efeitos da própria sociedade que vivemos, que ao se tornar desigual, há uma luta para reverter esse processo. E é aqui que o serviço social se insere. Parte 2. Os elementos fundamentais do processo simples de trabalho no serviço social. Dentro desse contexto, o trabalho em serviço social pode ser compreendido a partir de 3 componentes fundamentais. Na verdade, qualquer trabalho. E aqui, trabalho não é sinônimo de emprego. Vejamos: objeto ou matéria-prima, meios ou instrumentos de trabalho e a própria atividade em si. Uma atividade do sujeito com uma finalidade, com uma intencionalidade. Então, objeto ou matéria-prima, estamos falando das múltiplas expressões da questão social, ou seja, aquelas desigualdades que são vivenciadas pelos sujeitos, e é aqui que nós vamos intervir. Meios de trabalho. Meios de trabalho são os recursos das instituições, são as ferramentas, o próprio conhecimento do sujeito, os instrumentos convencionais, como entrevista, perícia, o próprio documento, enfim, são os elementos que intermediam a relação entre o sujeito trabalhador, que é o assistente social, a assistente social, e o usuário do serviço, para que o assistente social intervenha sobre a expressão da questão social que ele vivencia. Isso inclui técnicas, instrumentos, recursos materiais, enfim, uma gama heterogênea de instrumentais que vão contribuir para que você alcance um determinado
objetivo. A atividade do sujeito com uma finalidade. Aqui é o próprio ato do trabalho, ou seja, a intervenção do assistente social que busca transformar aquelas relações sociais vivenciadas pelo usuário atendido. O trabalho do e da assistente social, nessa perspectiva, não pode ser concebido como algo neutro. Existe ali um objetivo, uma finalidade muito clara. Esse objetivo ele precisa estar vinculado ao projeto ético-político. Porque se ele não estiver vinculado ao projeto ético-político, você provavelmente está correndo sérios riscos de ferir a ética profissional. E quando você não tem clareza do objetivo do seu trabalho, pode ter certeza, você está sendo instrumento para objetivos estranhos. Então existe um conflito entre objetivos institucionais e objetivos profissionais. Você precisa ter essa dimensão bem colorida na sua mente. Parte 3. A relação entre o e a assistente social e os demais colegas de trabalho e a própria instituição. É essencial que você entenda que o trabalho do assistente social não acontece de forma isolada. Não existe um processo de trabalho do e da assistente social. O que existe é um processo de trabalho em que o e a assistente social se insere para poder atender aquelas expressões da questão social. Isso faz com que a gente atue de forma coletiva, necessariamente, consciente ou inconscientemente. Nós somos uma especialização do trabalho coletivo. Portanto, fazemos parte de um trabalhador coletivo. Independente de você fazer articulação com outros profissionais ou com outras instituições, estamos inseridos em um processo de produção e reprodução de relações sociais. Parte 4. As dimensões do trabalho profissional. Em geral, a gente diz que nós temos 3 dimensões: teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Teórico-metodológica é o conjunto de conhecimento teórico que vão fundamentar o seu trabalho profissional. Técnico-operativo é a habilidade para usar, manipular os instrumentos e a técnica, incluindo o conhecimento, de forma apropriada naquela dinâmica que você está atendendo com o seu usuário. Ético-político, como a gente viu, não há neutralidade. Então, você precisa ter um compromisso. Esse compromisso com valores, com princípios, precisam estar vinculados ao projeto de profissão, que busca a construção de uma outra sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Dando o exemplo de como que isso pode se materializar no seu cotidiano profissional. Pensemos aqui no princípio da liberdade. No nosso código de ética, o primeiro princípio é o da liberdade como um valor ético central. Pensemos em um usuário em que você, ao atendê-lo, ao entrevistá-lo, percebe que há necessidade de encaminhá-lo para um outro serviço, para que aquela demanda seja atendida. Você realiza esse encaminhamento. Percebe? Entrevista e encaminhamento. Estamos falando aqui da dimensão técnico-operativa. Quando você realiza esse encaminhamento, aquele usuário vai ser atendido no outro serviço, vai ter a sua demanda atendida. Entretanto, pensando no nosso compromisso com a liberdade, eu pergunto, esse encaminhamento teve o consentimento do usuário? Essa entrevista que você fez teve o consentimento do usuário, se por acaso ela foi realizada no domicílio dele? Então estamos falando aqui da possibilidade de respeitar a escolha daquele indivíduo. E essa reflexão que eu acabei de fazer já mostra um nível de conhecimento teórico que distingue a liberdade, como o senso comum costuma dizer, que termina quando a do outro começa, para a liberdade numa perspectiva teórica
vinculada à teoria social crítica que vai compreender, que vai conceber essa liberdade como uma possibilidade concreta de escolher entre alternativas que são concretas. Parte 5. Investigação e sistematização do seu trabalho. Um aspecto que muitas das vezes é subestimado, mas que é crucial para o serviço social, é uma postura investigativa. Inclusive, o professor Yolanda Guerra vai chamar de dimensão investigativa. Para que possamos intervir de uma maneira a lidar com aquela expressão da questão social, precisamos estar sempre investigando a realidade com a qual estamos lidando. Investigação tanto do ponto de vista individual, daquele sujeito na sua relação com o seu território, com a sua relação com as políticas sociais, quanto uma investigação do próprio território, das próprias políticas sociais. Porque senão a gente fica limitado a entender a história do sujeito e esquece o sujeito na história. Essa investigação é o que nos permite formular estratégias, táticas para enfrentar a desigualdade social, para enfrentar as expressões da questão social vivenciada pelo indivíduo atendido. Além disso, o trabalho do assistente social precisa ser sistematizado, precisa ter um nível de organização, reflexão de forma crítica, para que possamos aprimorar continuamente nossas estratégias e táticas de intervenção. Eu tinha falado 5, mas na verdade são 6. Parte 6. As 4 perguntas, 4 questões fundamentais para fundamentos do trabalho em serviço social. No serviço social, a partir da compreensão dos fundamentos, existem 4 perguntas que são essenciais. E isso não importa o espaço ocupacional que você esteja atuando. O que fazer, por que fazer, como fazer, para que fazer. O que fazer? Qual a expressão da questão social estamos enfrentando? É o reconhecimento do seu objeto. Por que fazer? Quais são os fundamentos teóricos, metodológicos e éticos que justificam essa intervenção? Como fazer? Quais técnicas, quais instrumentos, quais recursos usaremos para intervir naquela expressão da questão social? Para que fazer? Qual o objetivo dessa intervenção? São essas perguntas que nos ajudam a estruturar o trabalho profissional a partir dos fundamentos do serviço social de forma consciente, articulando a teoria e o trabalho. Para fechar esse vídeo, eu quero que você entenda que os fundamentos do trabalho em serviço social é essencial para quem quer atuar com a postura Cri-Cri-Com-Com em qualquer instituição, serviço ou política. João, não sei o que é postura Cri-Cri-Com-Com. Se você sabe o que é a postura Cri-Cri-Com-Com, deixa aqui nos comentários. Se você não sabe, deixa aqui também nos comentários que eu ou alguém que já me acompanha há certo tempo vai explicar para você o que é a postura Cri-Cri-Com-Com. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, de se inscrever no nosso canal para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho nas redes sociais.